Primeiramente, agradeço a presença de todos. Nós vamos iniciar mais uma aula, a aula do pessoal do quinto semestre. Quinto semestre não, terceiro semestre, né? Nós vamos dar continuidade e vamos falar hoje sobre ferramenta de dobra. Muito bem, então, continuando aqui, turma, deixa eu dividir minha tela com vocês. Tá conseguindo ouvir minha tela aí? Sim. Beleza. Nós estamos tratando, né, a respeito de conformação plástica e esse material aqui, ele é um material em PowerPoint de um professor da FATEC Itaquera. Eu passei 3 materiais que falam a respeito do mesmo assunto, mas o mais simples para o entendimento é o material da Protec. É um material que tem diversos exemplos. Então você tem essa máquina, a máquina chama dobradeira. Existem diversos tipos de dobradeira, essa aqui é praticamente toda automatizada, né? Você tem motores em todos os pontos dela aqui. Essa outra aqui já é uma dobradeira manual. Quem pretende fazer um trabalho de dobra usando essa máquina, coloca a chapa, que é essa linha preta aqui, ó. Coloca a chapa nessa mesa, nessa posição. O cabeçote, que vai ser o cabeçote usado para fazer a dobra, né? O formato, ele desce, se ajusta aqui. Essa parte da frente aqui, ó, ela é ajustada e ela bascula em cima dessa parte de cima onde vai ser feita a dobra. E aí você tem a peça. Você pode ter uma dobra em U, como está mostrando aqui, ou você pode ter uma dobra em V, como está sendo mostrado nesse aqui, ó. Aí, o dobramento pode ser conseguido com uma operação ou mais. Então, você tem aqui uma sequência de operações, onde você tem um material entrando numa determinada posição, você tem essa parte de baixo aqui, que é a matriz, e a parte de cima, onde você tem um punção. Esse punção ele tem um formato especial devido à necessidade dessa peça aqui. Então, a pessoa tem uma maneira de posicionar esse blank, vamos chamar assim, né, como a peça de aço, né, a chapa, sem o produto, né, sem ainda ter entrado o produto, né, ela está desenvolvida, né, então aqui no caso é uma chapa, ele tem uma posição aqui, faz a primeira dobra, avança um pouco mais, faz a segunda dobra, depois, numa terceira etapa, com outro punção, né, um outro tipo de ajuste, ele termina fazendo mais uma dobra aqui para arredondar enrolar, melhor dizendo, essa peça nesse eixo aqui. Muito bem, então aqui tem 3 etapas. A de baixo também é a mesma coisa, ele está fazendo, parece uma presilha, né? Ele entra com a primeira dobra, depois coloca um outro punção e entra com uma segunda dobra, e depois ele coloca um outro punção e faz a dobra final, a terceira dobra. Então, essa ferramenta também ela pode ser progressiva, né? Aqui você tem um progresso, mas com 3 ferramentas diferentes. Você pode fazer também um sistema progressivo para ferramenta de dobra. E o que é a ferramenta de dobra? Então, aqui a gente tem uma definição, né? São ferramentas utilizadas para deformar chapas de forma homogênea, num determinado ângulo, atendendo a tolerâncias especificadas no desenho de produto. Aqui ele te dá uma noção de uma ferramenta de dobra muito simples. Então, o que você tem? Você tem a parte de baixo, que é a matriz. Aqui, esse L é a peça, ele está destacado aqui com uma cor meio cinza. Depois você tem a parte de cima, onde você tem um sujeitador. Sujeitador é uma peça, né, um componente da ferramenta que é mais conhecido como prensa-chapa. Por quê? Porque você tem essa chapa, ela, a princípio, não estando dobrada, ela está estirada até esse ponto aqui. Então, o prensa-chapa, em relação ao cabeçote aqui, o punção, ele está um pouco avançado, né? Está um pouco na frente. Quando essa parte de cima, o cabeçote superior, ele desce, o prensa-chapa ele encosta primeiro na peça.
e fica posicionada. O punção, então, ele desce na sequência, ele vai deslizando por dentro do prensa-chapa e faz a dobra. Se não tivesse o prensa-chapa, possivelmente ocorreria que essa chapa ia deslizar aqui para dentro. Uma dobra que não ia conseguir ser perfeita, né? Não ia conseguir fazer de forma perfeita. Bom, como ele está mostrando aqui, você tem uma força, então, imaginando que essa tira está estirada aqui, né? Que essa chapa está aberta aqui, você tem uma força de dobra, ele é chamado de FD, e quando ela desce aqui, devido a esse raio aqui, ó, começa a haver uma componente aqui de reação, né? Que ela fica horizontal aqui. Então, você precisa, nesse caso, né, a ação dessa força pode deslocar esse punção de acordo, considerando a forma como ele foi encaixado aqui, né? Bom, em todo caso, existe uma peça que é chamada escora, ela tem praticamente duas funções aí, né, nesse caso, que é ser um top para essa chapa aqui. Então, essa chapa entra, possivelmente é possível que exista um canal para ela entrar sempre na mesma posição. Então, ela entra e ela para nessa posição aqui, por causa desse material aqui, né, essa peça chamada escora. E a escora também serve para manter o punção na posição, uma vez que ele vai receber esse esforço e vai gerar uma componente lateral para cá, né? Ele vai ser forçado, devido à dobra, a se deslocar para essa direção aqui, né? Ou seja, para a direção horizontal contra a escora. Então, ele tem essa peça justamente com essas duas funções. Top para essa chapa e sustenta a força lateral de reação que vai ocorrer aqui. Ajuda, né, a sustentar, né? Porque normalmente você tem ferramentas que tem ferramentas que não tem isso aí. O que uma ferramenta de dobra pode fazer? Elas executam dobras em L, para cima ou para baixo, e em V. E também podem ser individuais ou progressivas, sendo as operações de dobra complementares à de corte. Então, vamos pular isso aqui, ó. Depois a gente vai falar da capacidade elástica do material, mas ele mostra aqui, por exemplo, ó, uma peça. Essa peça aqui, por exemplo, você pode ter uma condição em que, num primeiro estágio, ele fez o corte aqui, ó, nesse formato, e depois fez um corte desse furo aqui também. Então, no primeiro estágio, ele fez o corte da geometria e, simultaneamente, o corte do furo. Esse furo que é uma moeda que foi tirada daqui. Depois, ele entra num segundo estágio, onde você tem essa peça aqui que sustenta o blank que foi cortado, ele está aberto. Então, imagine que ele está aberto aqui em cima. Ele tem uma posição para ficar. E aí vem um punção e força ele contra as paredes da matriz, que tem esse formato aqui. Ele vai fazer uma dobra em U. Nesse caso aqui, fazer uma dobra em U. Muito bem. O que ocorre? Ocorre que, então, você tem o estágio de corte e o estágio de dobra, que é o que ele está falando lá naquele slide, né? Então, você tem aqui a operação de dobra complementar à de corte, normalmente, né? Nem sempre, mas possivelmente é normal que isso aconteça. Bom, e aí o que nos interessa na sequência é uma coisa chamada capacidade elástica do material, raio interno mínimo do componente, comprimento desenvolvido da peça, que é a peça desenvolvida, e as forças atuantes no processo. Essas são as 4 coisas que interessam e o que a gente vai trazer exemplos e falar nessa aula.
Então, a gente começa aqui, né? Capacidade elástica do material. No processo de dobra, quando você vai fazer uma dobra, as tensões variam do máximo negativo na face interna, 0 na linha neutra e um máximo positivo na face externa. Então, ele mostra aqui, ó. Então, você está fazendo uma dobra em L, digamos. Ele está mostrando aqui, ó. Você tem a espessura do material, ele entrou na sua ferramenta de dobra, e aí desceu um punção e fez essa dobra. Então, o que acontece na prática aqui, em termos físicos, considerando o material? Desse lado, que é o lado que está em contato com a matriz, porque ele está sendo dobrado aqui fora. Então, a peça, ela está descendo aqui, ó. O punção está descendo aqui. Né? O punção, ele tem um raio aqui, ele está descendo aqui. Exatamente como está mostrado nessa figura aqui. Então, você tem essa parte que é a matriz. Então, essa dobra aqui, ó, é interna. Aí vem o prensa-chapa, né? E começa a descer o punção. Essa parte de fora aqui é a externa. Então, indo lá na frente, na parte interna você tem compressão. E na parte externa você tem tração. A tração, ela é positiva, então é um esforço positivo. E a compressão, nesse caso, ela é um esforço negativo, uma carga negativa. Tração e compressão são forças contrárias. Uma você está puxando e outra você está apertando o material para dentro, né? É o que acontece com as fibras do material. Se a gente tivesse uma série de fibras aqui, daria para ver o que ocorre. E essa linha tracejada aqui, ela é a linha neutra. Bom, o que acontece aqui? Na linha neutra, você não tem esforço. Então, a linha neutra, ela é tomada como referência para você fazer o desenvolvimento do blank, o desenvolvimento da peça aberta. E uma coisa que a gente precisa dizer aqui é o seguinte: nesse desenho aqui, dá a impressão que a linha neutra foi colocada como linha de centro. A linha neutra nem sempre coincide com a linha de centro. Geralmente não coincide, a menos que a peça seja enrolada, né? 3/4 de uma dobra, é um círculo, né? Como se fosse uma calandra fechando essa peça, enrolando, fazendo um círculo. Então, ali, algumas vezes é considerado como linha de centro. Mas, normalmente, nas dobras, não, né? Dependendo do material, dependendo de certos fatores, essa linha, ela se desloca do centro, ela não fica no centro. E, quando você faz uma dobra, geralmente a dobra ocorre no regime elástico. Então, já discutimos o que é o regime elástico, aquela parte reta que tem no diagrama tensão-deformação. Ela ocorre no regime elástico. Significa o quê? A dedução disso é qual a dedução? A dedução é que, se ela ocorre no regime elástico, sempre vai ocorrer na dobra uma coisa chamada retorno elástico. Esse retorno elástico nada mais é do que o seguinte: você dobrou uma peça de aço, quando você retira o punção, que é a carga, né, a força de dobra, a peça ela tende a retornar ao estado original dela. Ela vai retornar um ângulo, um pouquinho, né, dentro do ângulo, ao estado original dela. Não vai voltar a ser uma chapa desenvolvida, estirada, vai abrir de novo, não. Vai voltar um pouco, gerando um ângulo na aba que você dobrou, né? Isso aí é muito conhecido com o termo em inglês spring back. Então, você, mesmo no software de simulação, você pode ter a condição de um fator lá, né? E ele vai chamar spring back, ele não vai chamar retorno elástico. Retorno elástico é a mesma coisa que spring back, mas se usa mais o inglês, né? Muito bem.
E existe uma necessidade também, quando você fala de dobra, de entender o raio interno da dobra. Esse raio, ele determina a intensidade de tração nas fibras externas, portanto, existe uma limitação quanto ao valor mínimo do raio. Você não pode colocar qualquer raio, né? Você tem que ter um raio mínimo que vá atender a essa dobra. Muito bem, então aqui a gente termina, porque era interessante nessa apostila aqui, somente essa parte aqui. Então eu mandei essa apostila para vocês e a gente vai abrir uma outra, né? Que é a aula do dia, que eu também mandei para dar continuidade, né? Então você tem aqui uma apostila de estampo da FATEC, que é uma cópia desse material da Protec. Ok? Então, o material da Protec, nós vamos abrir aqui. O material da Protec é esse material aqui, tá? O material foi criado pelo engenheiro Francisco Provenza, bastante conhecido. Aí ele começa mostrando aqui as ferramentas de dobra, diversas peças aqui. Quase como se fosse uma telha, isso aqui, né? Outro tipo de ferramenta de dobra, tá vendo? E aí, ele mostra, a primeira coisa que nos interessa é isso aqui. Você tem uma ferramenta, uma peça dobrada com esse raio aqui, essa espessura. Então, essa geometria aqui. O raio mínimo de dobra depende do material e da espessura. Então, você tem um fator, que ele chama de K. O raio, ele tem que ser maior, igual a K que multiplica E. Por sua vez, o K, desenvolvido aqui pelo material da Protec, ele é um fator que você obtém com essa fórmula aqui, ó. Então, você tem que 0,85 vezes o sigma R, que é a tensão de ruptura, dividido pelo alongamento mais meio. Você tem a tensão de ruptura dividido pelo alongamento. Então, você vai ter a tensão de ruptura, que é um determinado valor, dividido pelo alongamento, que é um valor também, geralmente, você vai transformar esse valor, porque ele vai estar em porcentagem, né? Então, você vai transformar esse valor em um número decimal. Muito bem. E aí ele fala assim, ó. Geralmente aconselha-se fazer meio, ou 1:2, E para materiais macios. 3/4, que multiplica E, para materiais duros, e 0,4 a 0,5, né, dividido por 0,5, E para materiais leves. Bom, ele também te dá um ábaco aqui, né? Ó, são 2 ábacos aqui que você tem, ó. Então, você tem os materiais aqui. Normalmente, o raio você vai obter aqui. E a espessura do material aqui, ó. Então, como é que você faz a utilização desse ábaco? Você normalmente vai saber, né? Você vai ter conhecimento sobre a espessura do material. Você entra com uma linha aqui do material. E aí você, dependendo do material que está aqui, ó, vamos supor que você está trabalhando com alumínio mole. Então, o K é igual a 1,5. Você traz a espessura do material, digamos que fosse 5, traz até esse K aqui, ó. Qual é a espessura do raio? Ó? Desce aqui e ele vai te mostrar. 6 milímetros, 5,5 milímetros, o raio mínimo, o raio interno, né, mínimo.
E aqui é uma outra condição, mas é também basicamente a mesma coisa, né? E aí tem diversas tabelas aqui no livro que são para essa finalidade, né? Bom, nós falamos o que era o retorno elástico, ou spring back. Aqui, ó, você tem uma fórmula para calcular esse spring back. Então, você tem que um raio, tomar bem cuidado, porque você tem que pegar esse raio com esse pontinho aqui em cima, tá? Esse sinalzinho aqui, é um raio aparente. Vai ser igual a K, que multiplica R mais meio E, menos meio E. E um alfa aparente, que é o ângulo aparente da coisa, é igual ao K, que multiplica o alfa. Então, como é que você faz? Olha, aí ele tem um ábaco aqui também para isso, né? Você vai ter que ter uma relação de R para E. Essa relação de R para E vai dar um desses valores aqui. Então, essa relação de R para E, você vai dividir o raio pela espessura. Vai dar um fator, vai dar um valor. Então, esse valor você cruza numa tabela que a gente vai mostrar mais abaixo. Você cruza esse valor numa tabela e o valor da tabela você traz para cá. Então, aí ele vai te dar, ó, a quantidade que tem que ser, né, em função do material. A tabela, deixa eu ver onde ela está. Essa tabela aqui, ó. Então, você tem que o RE, que é o raio dividido pela espessura, pode ser maior que meio. Melhor dizendo, né? Pode ser menor ou igual a meio. Então, menor ou igual a meio, o B é meio. Se for 0,8, é 0,6, 1,207, 2, 0,8, 3,09. Se for maior que 5, esse raio dividido por E, então o B vai ser igual a 1. É um fator que você usa nessa fórmula aqui, ó. Alguns autores relacionam Y com RE. O Y é igual a B, que multiplica E sobre 2. Muito bem, vamos voltar lá. Vamos voltar lá, nós estávamos aqui, ó. Então, se você achou, por exemplo, um valor de B, melhor dizendo, você achou um valor de raio sobre E, você vai pegar um desses valores, ó, acima de 5 é todo esse pedaço, abaixo de 5, todo esse pedaço. Então, você vem aqui, né, ó, sobe com o valor que você achou e cruza com o material aqui, ó. Vamos supor que você está trabalhando com aço 18 por 8 doce. Então, eu estou fazendo a relação RE e achei 6,3. O que é que eu faço? Eu subo em 6,3, encontro esse material que é esse aqui, ó, aço inox 18 por 8 doce, cruzou aqui com ele, trago para cá. Então, o nosso K teria que ter 0, quase 1, né? 0,95. Beleza? É uma das maneiras, né? Um ábaco para você encontrar o valor de K. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Ele está fazendo essa dobra, e nessa dobra você tem um raio de 5, a espessura de 2 milímetros, e o alfa, que é o ângulo, é 90 graus. Muito bem. Então, ele divide o raio, que é 5, pela espessura, que é 2. O raio, que é 5 dividido por 2, dá 2,5. E o aço, ó, tá vendo aqui, ó, no exemplo, ele diz que é um aço 18 por 8. 18 por 8. Então, você volta nesse ábaco aqui e mostra, ó. Deu 2,5. Vamos subir, ó. 2,5. Ele pegou um aço inox 18 por 8. Aqui, ó. Ele não está dizendo, nesse exercício de exemplo, se é um aço doce ou se é um aço duro. Qual que você escolhe? Você escolhe a pior situação, porque você tem a situação de aço doce
inox, né, 18x8, e tem aço duro. A pior situação é o aço duro. Você vai pensar no aço duro. Então, ele sobe com 2,5 aqui, que é o 5 dividido por 2, e encontrou aqui, ó. Aí ele vem para cá, ó. Está em cima dessa linha, aqui é 0,8, aqui é 0,9. Está bem próximo do 0,85. Então, foi o que ele adotou aqui, ó. K igual a 0,85. E onde que usa isso? Usa aqui, ó. O R aparente, o raio aparente vai ser K, que multiplica R mais meio E. Então, você tem o K, que é 0,85, que multiplica o raio mais meio E, 0,5 vezes 2 dá 1, com 5 dá 6. Então, você tem que 0,5 vezes 2 dá 1, com 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 48 com 3, 51. Então, você tem 51, 5,1 na verdade, né? Menos 1, 4,1. Então, o raio aparente desse negócio aqui, você vai usar para dobrar, é 4,1, né? E o ângulo? O ângulo é 90 graus. Você tem que o alfa aparente vai ser K, que multiplica alfa. 0,85 vezes 90 dá 76,5. Você vai dobrar ele com ângulo de 76,5. O que vai acontecer? Por que é aparente? Porque você usou um raio menor e curvou ele com 76, o ângulo de 76. Devido ao spring back, ele volta na posição de 90 e fica com raio de 5. Entendeu? Entendeu isso, turma? Sim. Perfeito, então. Então, aqui, ó, depois ele fala mais algumas coisas aqui, mas o bacana é isso aqui, ó. Então, ele vai reforçar aquela noção de fibra comprimida desse lado e fibra tracionada do outro. Como é que nós percebemos? Nós percebemos exatamente por aqui, né? Ó. A gente percebe exatamente por aqui, ó. Se olhando, ele fez diversos traços, todos iguais. Então, vamos dizer que são os traços. Você está fazendo uma dobra e, hipoteticamente, você fez uns traços verticais na lateral do material para você perceber se ia tracionar ou se ia comprimir. Se isso fosse possível fazer, até você escolhe um material especial para fazer esse ensaio, faz a mesma marcação aí. Quando o material ele dobra, não precisa fazer dobra complicada ou complexa, uma dobra simples em L, você vai perceber que no raio interno a distância é menor. E no raio externo, as distâncias dos tracinhos que você colocou na lateral, eles são maiores. Significa duas coisas, que a parte externa, a fibra foi tracionada, na parte interna, a fibra foi comprimida. E aqui, na linha neutra, não ocorreu nenhum tipo de força, né? Nenhum tipo de deslocamento, digamos assim. No caso, que é o que nos interessa, é o deslocamento. Bom, aí você deduz o seguinte, né? Que quando você quer fazer um cálculo de linha neutra, que é o Y, que apareceu aqui embaixo, é a distância da linha neutra, da lateral interna para fora. Então, ela vai ser calculada pela lateral interna, para fora. Por isso que ele falou no slide lá atrás que o raio mínimo interno era um importante, né? Porque ele influencia na dobra. Por quê? Porque está amarrado com a linha neutra. Então, você tem aqui o primeiro caso de meio da curvatura interna para. Então, você tem E menor que 1 milímetro ou quando a peça é enrolada. E, espessura menor que 1 milímetro ou a peça enrolada. O que ele está querendo dizer com isso, hein? Se você tem uma chapa com espessura de 1 milímetro e você vai fazer uma dobra qualquer, essa linha neutra ela vai ficar meio da curvatura interna. Você tem um raio interno de 5,
e você tem um raio de 1 milímetro, ele vai jogar meio para frente. Então, se você tem 1 milímetro ou menor que 1 milímetro, ele vai pegar metade dessa espessura. Vai ser uma linha de centro, digamos assim. É o que ele quer dizer. Se for maior que 1 milímetro, 1/3 da linha interna. E 1/5 da curvatura interna quando a dobra é obtida com ferramentas providas de sujeitador. Bom, mas veja o seguinte, isso aqui é uma coisa prática, é um prático, vai. Você não está calculando, você sabe que tem uma chapa de 1 milímetro, não vai ficar calculando, porque qualquer deslocamento que desce na linha neutra seria um deslocamento ínfimo. Então ele já está considerando que a linha neutra é na metade da chapa, na metade ali. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Se for maior que 1 milímetro, é 1/3. Porém, a gente precisa observar o seguinte, ó. Olha só. Você tem aqui, ó, uma espessura, e ele está te dando 1/3 dessa espessura. Você tem aqui esse caso, ó, onde você tem 1/3 da espessura. Então, aqui, ó, aqui dentro, esse raio aqui, ó, é 1/3 da espessura. Então, você vai pegar o raio interno e vai somar 1/3 da espessura. Aqui, você tem que esse raio é 1/3, você vai somar aqui por dentro, ó. Aqui é uma posição, aqui é outra. Por isso que as linhas se desencontraram aqui. Quando você calcula para esse lado, é o mesmo cálculo para esse lado. Quando você calcula esse ponto aqui, é o mesmo que esse ponto aqui. Mesma coisa. Se é uma peça que parece um U assim com abinha, né? É uma dobra desse tipo aí. Mas o que está em consideração aqui é o seguinte, é que você tem uma peça estirada, uma peça aberta, e aí você tem uma matriz que está aqui, e uma matriz que está aqui, ela tem uma cavidade, ela deixa esse negócio passar. E aí quando você vem com punção, essa parte é interna considerando punção, essa parte é interna considerando punção. Por isso que fica 1/3 dessa linha aqui. E essa linha aqui, ela é interna considerando matriz. Isso é fácil de entender, né? E aí ele fala que a única exceção é que se a peça ela tiver, no primeiro caso aqui, que é meio, se ela tiver enrolada, né? Então, a peça enrolada que ele considera é esse tipo de dobra aqui, ó. Essa que faz um giro de 1/4, 1/3, 1/2, passa a ser o que ele chama de peça enrolada. Então, se você tem uma configuração desse jeito, a linha vai ser meio da espessura. Então, você tem a espessura e é metade, é como se fosse a linha do centro dessa espessura. Então, vamos, em outras palavras, e ele diz o seguinte, a limitação disso é que você tem que ter a espessura menor ou igual a 1 milímetro. Se for maior do que 1 milímetro, aí você vai usar o 1/3 aqui, ó, para calcular. Porém, tem uma fórmula para isso também, viu? Tem uma fórmula que é mais eficaz, só que tem que usar esse ábaco aqui, ó, essa tabelinha aqui. Tranquilo até aí, turma? Muito bem. Tranquilo. Então, beleza, obrigado. Então, aqui, ó, ele te dá mais um exemplo. Ó. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui o seguinte, você tem uma peça que está sendo dobrada. Nessa peça que está sendo dobrada, você tem uma espessura E, que é 2,5. Esse raio interno aqui é de 7,5. Então, qual que é a relação RE? RE é 7,5 dividido por 2,5, que vai dar 3. Então, ele pega e vem aqui, ó, corre aqui a tabela, o zóio aqui, ó, e acha que aqui é 3, ó. 3, o B vai ser igual a 0,9, olhando nessa tabela. Então, o que você fez? Você só dividiu o raio pela espessura. Deu 3. Se der próximo de 3,
Você pega o mais próximo do 3. Se der entre um número e outro, aí você pega o seguinte, vamos supor que desse, chutando, vai, 1,6. 3,2 vai dar 1,6. Vamos supor que você tivesse um valor que fosse 1,6. Aqui, ó. É entre 1,2 e 2. Porque, ó, se eu somar 1,2 com 2, dá 3,2. Dividido por 2 dá 1,6. Então, se eu tivesse um número que não existe nessa tabela, 1,6, por exemplo, como é que eu faria? Seria entre esses dois valores. Também a medida dele está entre esses dois valores, o B. Então, se aqui é metade disso, da soma disso, então o B vai ser a metade dessa soma aqui, ó. 1,2 mais 2 dá 3,2, dividido por 2 dá 1,6. Para 1,6, qual é o B? 7, 0,7 mais 0,8, dá 0,15, dividido por 2 dá 7,5, 0,75. Beleza? Então, você faz uma interpolação desses números aqui. Ah, professor, e se o número fosse, entre esses dois aqui, fosse 1? 8 mais 12 vai dar 20. Dividido por 2 dá 10. 0,8 com 1,2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Você soma esse com esse. 0,6 com 0,7 dá 0,13. Dividido por 2 dá 0,65. Daria aqui uma interpolação desse ponto. A mesma coisa nesse ponto. A mesma coisa você considera 5 nesse ponto. E assim por diante. Tranquilo para fazer. Mas nesse exemplo que ele construiu, deu 0,9. Muito bem. E aí, ele pega esse 0,9 e entra nessa fórmula aqui, ó. Que é essa fórmula que ele está te dando aqui, ó. Que é a fórmula para você calcular esse y aqui, ó. Que é a distância da linha neutra. Muito bem, então vamos lá, ó. B, que é 0,9 vezes a espessura dividido por 2, vai dar 1,06. Então, ele calculou isso aí na mão, em vez de usar aquela tabelinha. Mas, para você não perder tempo, se o material for menos que 1 milímetro, você vai pegar metade da espessura dele e considerar que a linha neutra passa por ali. Entendeu isso aí? Entendeu, né? Exemplo 2. Então, ele te dá um exemplo de uma dobra, 90 graus. E ele dá um exemplo de uma segunda dobra, que é o enrolado, né? Uma peça enrolada aqui, ó. Passou aqui, fez 3/4 de volta aqui, já é considerada uma peça enrolada. Muito bem, então ele vai calcular aqui, ó, que o raio nessa peça é 24, está sendo dado aqui, ó. A espessura é de 6 milímetros. 24 por 6 dá 4. Logo, aqui, ó, se for, ó, é maior do que 3 e é menor ou igual a 5. Então, passou do 3, chegou lá perto do 5. Era para ser 0,95, se fosse pelo que eu estou indicando para você. Mas ele considerou que aqui, chegando no 4, o B é igual a 1. Então, como é que ele faz agora? Vamos aplicar o Y. 1 que multiplica E sobre 2. 1 que multiplica 6 sobre 2 dá 3. Então, o Y, nesse caso aqui, a distância é 3. Deu na metade aqui, porque a espessura é 6. Então, deu na metade aqui. Se a gente usasse 0,95, ia dar um pelésimo menor do que 3. Talvez desse 2,7, 2,8, um negócio assim. Seria 0,2, uma coisinha à toa para dentro aí, entendeu? Então, você vê que tem uma razão para ele ter feito o valor se aproximar de 1, que fica mais fácil, né? Bom, e aqui, essa peça aqui, ela é do peru, entendeu? Essa peça aqui, ela é do peru. Por quê? Porque ela se assemelha a uma peça que eu vou dar como exercício para vocês. Na próxima aula nossa, nós vamos resolver os exercícios. Muito bem. Então, aqui, eu tenho uma peça
onde você pode analisar diversas dobras, né? Então, você tem uma dobra aqui nesse ponto, e aqui você teria, teoricamente, a matriz, para que ocorresse essa dobra, então essa parte é a parte interna. Aqui, você teria uma dobra, então a peça está estirada, ela faz essa dobra aqui. Então aqui você tem um punção, que ao mesmo tempo está dobrando e está fazendo esse ângulo aqui e fazendo essa dobra. Então a peça fica parecendo uma letra S, digamos assim, estirada até lá na frente. Depois ele entra num segundo estágio, faz uma dobra aqui e faz esse enrolado aqui. Lógico que a peça tem a função de ser uma peça didática, para que você aprenda a realizar esse trabalho. Muito bem. Então, aqui ele está dizendo para você que o raio é 10. Aqui ele está dizendo para você que o raio é 14. E aqui ele está dizendo que o raio é 24. Ao mesmo tempo, você sabe que a espessura desse material é 6 milímetros. Muito bem. Aí, ele está te dando esse exemplo. Ó. Olha só. Determinar a largura da tira para obter o perfil da peça. Isso aqui vocês entenderam, né? Ele tem que pegar e tem que fornecer o blank aberto. Ele tem que fornecer a chapa estirada, a chapa aberta. Né? Então ele vai cortar a chapa num determinado comprimento, colocando lá nos estágios que ele tem que fazer na máquina. Então lá tem uma ferramenta, ele vai fazer essa dobra aqui, e ele vai fazer essa dobra aqui. E vai sair na especificação dessa peça em função desse desenho. Se ele cortar maior, fica errado. Se ele cortar menor, vai faltar na dimensão, vai ficar em outra dimensão. Por isso que ele tem que cortar, então, no comprimento certo. Se a gente... só uma explicação adicional, que é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Quando a gente analisou essa chapa aqui, que você tinha a compressão desse lado e a tração desse lado, ocorre uma questão aqui, tá? Por causa desse comportamento, ocorre uma questão. Qual o lado que eu uso para fazer o desenvolvimento da chapa? Esse lado aqui onde teve compressão ou esse lado aqui onde teve a tração? Se a gente fosse fazer o perímetro desse ponto aqui, ó, desse ponto onde está a mãozinha, correndo aqui, ó, vendo aqui, até aqui, ó, aqui tem um comprimento. Se você for por dentro, onde está a mãozinha agora, a parte de dentro, ó, se eu correr por aqui, ó, e correr aqui nessa dobra, você vai ver que tem outro comprimento. Então, são dois perímetros diferentes. Qual dos dois me auxilia? Nenhum dos dois. A gente tem que ir pela linha neutra. Então, a gente vem aqui no centro, aqui, ó, exemplificando somente, né? Você vem aqui, ó, corre aqui pela linha neutra, você vai ver que não teve deformação em função dela ser linha neutra, e a gente chega aqui no comprimento que deve ser cortado para que essa peça ela possa, no final da dobra que vai ser executada nela, ela ter a dimensão especificada no desenho após a dobra. Então, ele está fazendo um exemplo que é essa peça aqui, ó. Muito bem, olha só. Aí ele te deu as especificações disso, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Me dá um segundo. Aqui. Vamos pegar aqui um software para a gente trazer essa peça junto com a gente aqui. Quer ver? Trazer junto com a gente isso aqui. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Vou deixar na área de trabalho aqui. Vou colocar dois, que eu não lembro se tem mais uma lá. Vamos fechar isso aqui. Estou aqui dentro, certo? Então, eu vou descer aqui, ó. Vou descer aqui e vou tentar trazer ela aqui. Quer ver, ó?
Alt Tab. Vamos pegar essa peça aqui. Beleza, então nós estamos aqui, ó, nesse cantinho, você está vendo a peça aí agora, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que está vazio, esse ponto aqui está vazio, eu vou deixar essa peça aqui para a gente ficar olhando para ela. Muito bem, então ele está determinando a largura da tira para obter o perfil da figura, sendo a chapa E maior do que 1 milímetro, então ele tem 6 milímetros aqui, ó. Y é igual a 1/3 vezes Z. 1/3 de E, 6 dividido por 3. Vai dar 2 milímetros. Para a parte enrolada, Z é igual a meio, esse Z aqui, ó, é igual a meio que multiplica E. Então, é como se fosse 6 dividido por 2, que vai dar 3 milímetros. Então, aqui, ó, ele já bateu os olhos aqui, viu que é maior que 1 milímetro. Então, para essa parte aqui, ó, ele usou 1/3 que multiplica E. Aqui também, ó, 1/3 que multiplica E. Muito bem. Aí ocorre uma questão bem interessante aqui. Eu vou fechar isso aqui e vou abrir essa peça. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não posso minimizar. Tá, posso fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Nós vamos abrir aquela peça com o Paint. 2, abre aqui com o Paint. E nós vamos fechar o Paint. Vou deixar o Paint bem pequenininho aqui para a gente só entender o que está acontecendo. Quer ver? Muito bem. Então, aqui nós temos a peça que a gente estava trabalhando, ó. Já fizemos aquela explicação. Aqui a gente pode fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver uma coisa. Imagem. Ferramentas. Tá. Depois a gente aumenta se a gente precisar, entendeu? Deixa essa peça aqui. Bom, então aqui, ó. Agora ele vai começar a fazer uma brincadeira gostosa aqui, quer ver, ó? Ele diz que o trecho AB deixa eu puxar uma ferramenta aqui. Ele diz que o trecho AB, que é esse pedaço aqui, ó. Não. Ele diz, esse trecho aqui é o trecho AB, ó. Esse trecho aqui, ó. Ok? Esse trecho aqui, ó.
É o trecho AB. Esse aqui é o CD. E esse aqui é o EF. Muito bem, então ele diz que esse trecho aqui, ele é 1/8 que multiplica esse pedaço aqui, turma, ó, esse pedaço aqui, 2π, imagina que esse R1 mais Y é o raio final ali. Porque é o seguinte, é esse trecho aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, e a gente fizesse uma espécie de um círculo aqui, ó. Eu pego e faço uma espécie de um círculo aqui, ó. Trago para cá, ó. Esse círculo eu tenho que diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ó. Aumenta de novo. É isso aqui. Então, quando você consegue enxergar isso, aí você vem aqui, ó, e pede uma linha, né? Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, passando pelo centro aqui, ó. Então, tudo bem, o círculo ficou um pouquinho fora ali, né? Então, você tem uma linha aqui, ó, o centro aqui, ó. O centro dividiu em 4, mas eu tenho mais uma linha aqui, ó, que deu realmente esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho é 1/8, porque eu vou ter outro aqui, né? Então, eu vou ter 1/8 aqui. Por isso que ele está usando 1/8. E nessa daqui é o mesmo raciocínio. Ok? Então, esse pedacinho é 1/8 do círculo. Muito bem. Se esse pedacinho é 1/8 do círculo, então, o 2πr seria o perímetro do círculo inteiro. Como eu vou pegar 1/8, porque é 1/8, então eu vou pegar um determinado comprimento. Ora, vamos entender agora essa parte do R1 mais Y. Você viu que o R1 aqui, ó, é 10. O R1 aqui é 10. Quem é o R1 aqui? O R1 aqui, no caso, nesse aqui, é o R2, né? Que o R2 aqui é 14. E como você tem, que foi calculado aqui 1/3, ó, 2 milímetros, então você tem que o R1 mais 2 milímetros aqui, ó, porque é esse raio que nós estamos pegando, o raio AB, é 12. E no caso do CD, é 14 mais 2 milímetros, 16 milímetros. Então, esse 16 milímetros, nesse caso aqui, e esse 12 milímetros, nesse caso aqui, são os raios, ok? Está representado por esse pedaço aqui, chamado R1 mais Y, R2 mais Y. 2π multiplicando esse raio, 2π multiplicando esse raio, vai te dar o perímetro total. Isso aqui dá o perímetro total. Mas é 1/8 que eu quero, tanto no caso do AB quanto no caso do CD. Então, aqui fica 1/8, que multiplica 2, que multiplica 3,14, mais 10 vezes 10 mais 2, fecha parênteses, dá 9,42. Professor, só uma dúvida. Diga. Por que é o raio mais 2 e não o raio mais 3 milímetros? Que 3 milímetros que seria metade da chapa de 6, né? É porque nesse pedaço aqui, ó, lembra que ele fala lá em cima? Nesse pedaço aqui você tem um pedaço reto com uma curva, um pedaço inclinado com uma curva e um pedaço reto. Lá na parte enrolada é que você pega os 3 milímetros. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui você vai pegar 3 milímetros, nessa parte aqui do desenho, ó. Só nessa parte aqui. Nessa Só parte nessa. aqui, a linha neutra ela está deslocada 2 milímetros. Aqui, ó, para o raio interno está deslocado 2 milímetros. Certo. Só que se fosse uma chapa de 8 milímetros, seria só 2 milímetros também? Não, aí seria uma chapa de 8 milímetros, fazendo a conta aqui. Vamos fazer a conta. Vou supor que fosse uma chapa de 8 milímetros. Vou pegar a calculadora. Certo. Seria a mesma coisa, 1/3. Um terço, certo? Vezes Certo. 8 milímetros, que é a espessura. 8 milímetros. Seria 2,66.
2,67, digamos lá, 2,67, para uma chapa de 8 milímetros. Se tivesse uma dobra como essa que nós estamos fazendo aqui, né? Ó, essa parte reta, lá no enrolado seria 4 milímetros, que é meio vezes a espessura, que é 8 milímetros você está rolando. Beleza? Tranquilo? Beleza, entendi agora. Entendeu? Perfeito. É que eu achei que era sempre metade da chapa. Se fosse 3, se fosse 6 seria 3, se fosse 8 seria 4, mas então não tem nada a ver. Não. Isso aí é assim, ó. Quando a gente... Eu não sei, você trabalha com ferramentaria? Trabalha com caldeiraria? Isso, eu tenho uma certa experiência na área de usinagem, entendeu? Perfeito. Mas só que na área de caldeiraria eu não tenho experiência, por isso a minha curiosidade. Isso, perfeito. Então, você vê que não é um privilégio seu. Todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa. Quando você está fazendo uma dobra reta, toda dobra é reta, mas você está fazendo uma dobra reta, não é o enrolado. Quando é um enrolado, que é essa parte que ele chama aqui, ó, essa parte aqui, ó, ficou mais pegou um pedaço e está fazendo um círculo completo aqui, ó. Então, ele passou de 180 graus de dobra, né, na verdade. Passou de 180, mesmo eu até acho que se fosse 180 também ele consideraria isso. Se ele passar de 1/4 aqui, ó, se ele passar dessa, se ele fizesse uma dobrinha, a dobrinha terminasse aqui, ó, se a dobrinha terminasse aqui nesse... Se ele passar, no caso, na verdade, em relação à face dele, se ele passar 90 graus, não é isso? E você já considera uma coisa que a gente, para facilitar o nosso entendimento, a gente chama de enrolado. Então, ele enrolou, essa parte ficou no contexto que a gente chama de enrolado. Então, passou de 90, isso aqui já passa a ser, essa linha neutra passa a ser metade da espessura. Muito bem, o que acontece? Se aqui, que não no caso, 90 graus, aqui é menos que 90 graus, é 45. Esse pedaço aqui, o que todo mundo pensa, que é o ponto que nós estávamos, todo mundo pensa que é na linha de centro, mas não é, entendeu? Se você fizer na linha de centro, o corte da chapa vai dar erro. Quando você dobrar, vai sobrar material. Vai sobrar material. Talvez a experiência diga o seguinte: se você conseguir dobrar, jogar aqui a peça na linha de centro, vai ser maior essa dobra. Então a peça vai ficar com 25 aqui, vai estirar aqui na parte inclinada, você não vai conseguir perceber. Essa distância aqui, ela vai ficar errada, a peça vai ficar maior. Vai ficar alguns décimos, mas vai ficar maior. Entendeu? Se for para alguns tipos de trabalho, dentro da caldeiraria, dentro da serralheria, décimo de milímetro não é nada, né, meu? É que nem... Mas existem trabalhos dentro desse ofício que, se você errar, você não vai conseguir fechar. Então, se a gente vai fazer o correto, né, porque pode ser que dê uma diferença significativa, se você tiver que fazer uma boca de lobo, por exemplo, se você tiver que fazer uma peça dobrada que seja maior, com mais espessura, pode ser que dê um problema, ou uma chapinha pequena, sei lá. Muito bem. O que acontece? Então, para esse caso aqui, não é linha de centro. Não é linha de centro. É 1/3, fazendo um cálculo na mão, é 1/3 da espessura, nesse caso. Muito bem. Então, ele está aqui no R2, 2π, que multiplica R2 mais Y. Então, nós já falamos, R2, ó, 14 mais 2. 14 mais 2 é 16. Vezes isso aqui, deu o raio completo. Mas o que ele quer? Ele quer só 1/8. Por quê? Porque está só 1/8, só um pedacinho aqui, ó. Então, se a gente fosse rabiscar esse negócio aqui, a gente poderia dizer, ó, é só esse pedacinho aqui, ó, que ele quer, ó. Só esse pedacinho, essa curvinha aí, ó. Essa curvinha aberta vai dar 12,56 milímetros. E por último, essa aqui, ó.
essa aqui. Então, essa daqui, ele tem 3/4 de volta, ó. Ó, primeiro quarto tá aqui, ó. Depois ele tem mais um quarto aqui, ó. Depois ele tem mais um quarto aqui, ó, na linha de centro, aqui na linha neutra. Então, 3/4 que multiplica o raio. Então, o raio completo aqui, o perímetro completo é 2π que multiplica R3 mais Z. Z, no caso, é 3 milímetros. E o raio é 24. Então, 3/4 que multiplica 2, que multiplica 3,14, que é π, que multiplica 24 mais 3, que é 27, dá 127,17. Muito bem, então ele calculou qual é o comprimento aberto de todas essas curvas aqui, ó. Desse pedaço aqui, ele calculou se a gente abrisse essa curva, quanto daria, se a gente abrisse essa curva, quanto daria, e se a gente estirasse essa curva aqui, quanto daria. Ele calculou os três, são esses três valores que estão aqui. Esses três valores aqui. Aí ele vai calcular o comprimento dessa peça desenvolvida completa. Então ele pega o 25, que é esse 25 que está aqui, mais 9,42, que é esse cara aqui, mais 20, que é esse pedaço aqui, mais 12,56, que é esse pedaço aqui, mais 30, que é esse pedaço aqui, mais 127,17, que é esse pedaço aqui. Somando tudo isso, deu 224,15. Então, o blank, a gente costuma chamar de blank, o blank aberto, daria 224,15. Beleza? Quer ver uma coisa interessante? A gente pode até puxar aqui, ó. Vamos puxar a calculadora de novo, só para fazer uma curiosidade, para aguçar a nossa curiosidade. Então, a gente está aqui com a calculadora. Eu acho que o desenho eu não preciso mais, né? Porque você já viu o desenho, né? Não vou salvar, vou trazer a calculadora nesse cantinho aqui, que dá para ver a calculadora e dá para ver tudo que foi feito aqui. Então, ele pegou aqui 1 dividido por 8, que é esse valor aqui, ó. Então, 1/8 é esse valor aqui. Vamos calcular só esse de cima aqui, ó. 1/8 vezes 2 vezes... vamos voltar. Vamos voltar isso aqui, quer ver? 0,125 vezes 2 vezes π vezes 12. Vezes 12. 10 mais 2. 12. É igual. 9,42, 47. Ele adotou ali só duas casas, certo? Só que nós vamos voltar. Ó. Vamos voltar numa coisinha aqui. Ó. Vamos de novo. Ó. 0,125 vezes 2 vezes π vezes, em vez de 12, o que aconteceria se a gente colocasse 13, que seria a linha de centro? Igual 10,21. Beleza? Vamos anotar esse valor aqui, ó. 10,21. 10,21 se eu colocasse a linha de centro. Bom, aí eu vou fazer o próximo. Vamos fazer o próximo. Então, você tem 0,125 vezes 2 vezes π vezes, que é o próximo aqui, é 1/8, vezes 14 mais 3. 14 mais 3 vai dar 17. Igual 13,35. Vamos anotar aqui, ó. 13,35. E o último aqui eu não preciso calcular. Por quê? Porque ele já está usando 3. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer 25 mais 10,21 mais
20 mais 13,35 mais 30 mais 127,17 igual 225,73. 225,73. Então, você percebe uma coisa que deu 1 milímetro maior, 225,73, deu 1,6 milímetro, 1,5 milímetro a mais do que daria com o cálculo correto. Ele cortou a chapa 1 milímetro maior, então ela vai ficar 1 milímetro maior na especificação. Essa peça, se ela tiver que encaixar em algum lugar, ela não vai encaixar, ela não vai fazer. É lógico que isso aí, você pode pensar assim, não é nada, né? Se ela crescer nesse ponto aqui, pior. Se ela cresceu só nessa pontinha, você vai lá e rebarba 1 milímetro aqui, que ela fica no tamanho, né? Mas não é o correto, né? Não é o correto. Muito bem. Então, ele te dá mais um exemplo aqui, ó, um exemplo 2. Essa peça, ó, ela tem essa configuração, um raio de 4 aqui, aqui um raio de 0, aqui é canto vivo, aqui, ó, bateu aqui, vincou aqui, a ferramenta tinha praticamente 0 lá. E aqui, se a gente olhar nessa região, olhar aqui, assim, ó, você vai ver esse U aqui, ó. Então, como é que ele faz essa peça? Quando a gente vai trabalhar com montagem, que é a ideia que a gente tem com vocês aí, pegar uma montagem, e no futuro a gente vai usar os elementos normalizados, né, para fazer essa montagem toda, né? Mas a gente está tratando agora de conformação elástica, de conformação plástica. O que acontece? Você precisa saber o processo. Então, possivelmente, não estou dizendo que seja, não é a minha palavra final, mas pela nossa experiência, é possível que aqui ele tenha uma chapa totalmente estirada. Imagine que é uma chapa estirada. Ela fica aberta assim, ó. Ela fica aberta desse jeito que está aqui, ó. O que você faz? Na primeira etapa, você corta essa peça nesse tamanho aqui, ó, L igual a 89,55. E esse outro L aqui de largura, ó, esse Linho, 59,32. Então você corta e já faz esses furos aí, na etapa de corte. Pode usinar e cortar numa serra? Pode, mas se você tiver uma escala, se você tiver um volume muito grande de peça para fazer como esse, aí você vai ter problema, né? Porque você vai ter que cortar muita coisa. Então é muito mais fácil ter uma ferramenta, e a ferramenta aqui pode ter diversas configurações, mas a melhor configuração é você fazer o cálculo e já fazer ela como se fosse esse T aqui, ó, uma ferramenta desse jeito. E aí os punções para furo num outro estágio na mesma ferramenta. O que acontece? Você corta essa peça nessa dimensão que está marcando aqui, ó, com essa geometria. Depois você leva para o estágio de dobra. E o que você faz? Você faz essa dobra aqui, ó. Essa dobra aqui, ó. Então ela vai ficar estirada. Aqui, então, vai ter essa dobra. Vai ficar estirada aqui, ó. E aí você leva um outro estágio para fazer essa dobra aqui, ó. Pode até ser que você tenha um procedimento de processo contrário. Primeiro fazer isso, deixar isso estirado, ó, ela fica aberta assim, mas você já fez essas dobras aqui, ó. Então ela fica como se fosse um S, né? Ela vai ter que entrar numa espécie de uma gaveta, encostou, aí vem a outra e desce e faz a dobra em U. Pode ser. Pode ser uma ferramenta hiper sofisticada, que você colocou ela lá, ela dobra isso aqui, ela já traz uma gaveta e já vai dobrando isso aqui, ó.
Ela desliza duas peças e já vai dobrando essa parte aí. Pode ser. São várias opções, mas o que você tem que enxergar é que aqui é uma dobra em U e aqui vamos chamar de dobra em S. Então, essa dobra em S ela é reta. Aqui você tem raio 4, aqui você tem raio 0. E aqui dentro você tem raio 2. 2. Com exceção desse raio que é 0, os outros raios são maiores do que 1 milímetro. Né? A espessura da peça é maior do que 1 milímetro, né? Melhor dizendo. Né? Quer ver? Então, você tem aqui raio de 2. Veja que aqui, ó, ele vai usar um cálculo que é interessante. Ele vai usar o Bzinho lá daquela tabela lá em cima. Então, ele pegou e dividiu o raio 1 por 2. 0 por 2 deu 0, então o B igual a meio. Lá em cima, tá vendo? Lá em cima. Vamos pegar e fazer um print disso aqui para ficar claro para nós. Vou abrir aqui um programa que vai fazer o print para nós. Vamos lá. Vamos colocar aqui Edit, Paste. Vamos trazer isso aqui, ó, junto com a fórmula para você enxergar ela. Nem precisava, pode ser só isso aqui, né? Mas eu vou trazer tudo, velho. Vamos chamar isso aqui de 3. Eu já tenho 2 lá. Vamos salvar aqui, ok? Ok. Então, aqui está o thumbs. Vamos de volta para lá. Deixa eu ver uma coisa só, turma. Tá, então, aqui, ó, eu tenho... Não, não é isso aqui, não. É isso aqui, né, ó. Então, aqui, ó, ele está calculando já. Precisaria da peça também. Então, vamos lá, vai. Uma peça também. Essa vista aqui, pelo menos, né? Então, vamos de novo. Muito bem, então, descendo aqui para os cálculos, nós temos, vamos abrir um acessório, que é o nosso Paint. E no nosso Paint, vamos abrir 3. Abrindo o 3, nós podemos, se quisermos, pegar uma ferramenta e diminuir um pouco aqui. Dá para ver, né? Ó, dá para ver, a gente deixa isso aqui. A gente deixa isso aqui nesse cantinho aqui, ó. Deixa isso aqui nesse cantinho, ó. Ok?
E aí, quando a gente precisar, a gente dá um Alt Tab e a gente enxerga ela aqui. Bom, então você tem aqui, ó, que o... Deixa eu abrir de novo aqui. Vou abrir um outro Paint. E vamos abrir com ele a peça. Então a gente tem aqui a peça também, ó. Então aqui, ó, no primeiro trecho aqui que ele está falando, ó, é o trecho BC. Ele está fazendo o trecho BC. Então você vê que é 1/8 também, né? Então ele está aqui, ó, o R1, que é 0, dividido por 2, que é a espessura. Então, eu não descobri qual era a espessura, mas agora ele está falando que a espessura é 2 milímetros. Então, isso é igual a 0, né? Portanto, B, ó, como é 0, ó, menor ou igual a meio, é meio. Então, B é meio. Como B é meio, o Y, por sua vez, que é essa fórmula aqui, ó, é B, que multiplica E sobre 2. Agora, esse 2 aqui é da fórmula, não é mais a espessura. Você vai ver um fato aqui que é interessante, ó. Então, você tem que meio, que multiplica 1, é igual a meio. Muito bem, então, o primeiro aqui já foi, né? O trecho DE, que é esse trecho aqui, ó, DE. Então, você tem que o raio aqui, ó, é 4, o raio aqui é 4, dividido pela espessura. 4 dividido por 2 é 2. Por sua vez, o B é igual a 0,8. Você tem aqui, ó o 2 aqui, ó, olhando nessa tabela aqui, ó, o 2, o Bzinho equivale a 0,8. Então, você vem aqui e agora você calcula o Y, né? Então, o Y2 para esse pedaço aqui vai ser o 0,8 do B, que multiplica o raio no caso o Y, a espessura sobre 2. Então, a espessura, você tem que a espessura é 2, dividido por 2 dá 0,8. Muito bem. Então, aqui, ó, você tem 0,8 vezes 1, que é 0,8. E o último trechinho lá, que é essa parte aqui, ó. Esse HI e o JK que é igual. Então, você tem... Vamos cortar isso aqui. Quer ver? Cortar esse pedaço aqui, que é esse pedaço aqui que agora interessa para nós. Cortar esse. Melhor dizer, a gente corta esse aí. Deixa eu ver. Cortar aqui. Então, a gente tem agora esse pedaço, que é o que interessa para nós. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Muito bem. Alt Tab. E o Bzinho lá embaixo. Alt Tab. Tá. Então, aqui você tem o B. Vou deixar ele aqui, ó. Então, o último trecho, HI. Então, você tem esse raio aqui, que é o raio 3, que é 2, dividido por 2, que é igual a 1. Logo, aqui, ó, é aquela situação que a gente estava falando. Está entre 0,8 e 1,2. Se eu somar esse cara com esse cara, dá 2. Dividido por 2, dá 1. Não tem 1 aqui na tabela do B. Mas ele pode ser obtido por interpolação. 0,8 com 1,2, somando os dois, dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, eu vou somar o de baixo. 0,6 com 0,7 dá 0,13. Dividido por 2 dá 0,65. O B igual a 0,65. Então, você tem, depois,
a espessura dividido por 2, então você tem 0,5, que multiplica 2 por 2, que vai dar 0,65. Beleza. Aí, ele calculou quem é na realidade, os y, né? As distâncias, né? Então, a distância aqui, ó, como aqui você tem raio 2, nesse cara, você vai somar 0,65. Vai ficar 2,65 esse raio aqui devido a essa dobra, né? Muito bem. Aí, ó, aí ele vai ter os comprimentos, ó. A mesma coisa. Aqui você tem 1/4 e nas outras você tem 1/8. E aí você vai pegar raio 1, raio 2 e raio 3 e vai somar as medidas que nós acabamos de calcular. Então, na primeira, não sei se você se lembra, era um raio de 0, somado com meio, vai dar meio, que multiplica 2π. E é 1/8 só daquele pedaço, né, daquele raio completo. Depois você tem um segundo caso, onde você tem 2 milímetros somado a 0,8. Vai dar 2,8 vezes 2π mais 1/8, né? Mais 1/8, que louco. Vezes 1/8, que é 1/8 do círculo completo. E o primeirinho, que é esse aqui, né? Essa dobra em U, é 1/4. Então você tem 2 mais 0,65, que multiplica 2π, que multiplica 1/4. Então, nós temos esses valores aqui. E aí você tem essa configuração aqui no final. Bom, aí ele vai somar todo mundo, né? Ele não fez a soma de todo mundo, mas o que ele devia fazer... Ah, tá aqui, ó. Não tá aqui, não. Os comprimentos parciais. Aí depois ele vai pegar tudo isso aqui e vai somar todo mundo, né? Para achar o valor lá. O longitudinal, que era o comprimento total, e o transversal, que era o Lzinho. Ele fez a conta assim aqui, ó. Ele jogou aqui os valores, ó. Ok, turma? Então, esse tipo de abordagem aí, a gente tem nesse material que a gente está passando para vocês aí, né? Se a gente for parar para pensar, não vou salvar, é bastante coisa, né, que a gente trouxe aí. A gente percorreu pelo menos um pouco mais aí do que 17 páginas. A apostila não vai ser estudada totalmente, né? Só essa parte de dobra e repuxo, a gente vai falar um pouquinho. Mas a gente tem, então, essa visão. Bom, o que vocês querem fazer? Vocês querem dar uma descansadinha de 5 minutos e a gente volta? Ou a gente continua aqui? Agora é 9 horas. Mas vai até que hora, professor, direto, se for direto? 9h30. Então toca direto. Toca direto, porque aqui o que nós vamos falar agora é um pouco da força de corte, da força de dobra, melhor dizendo. Nós estamos falando de dobra, né? Vamos falar um pouco da força de dobra. Então, o que acontece? Ele começa essa argumentação toda, você, a princípio, não sabe onde isso vai parar, mas ele vai começar a argumentação falando dessa largura e da espessura. Então, você tem aqui uma dobra de 90 graus, uma dobra em V, e não importa qual ângulo que fosse, né, seria uma dobra onde você tem uma largura aqui, ó, nesse prisma, né, uma largura de dobra na peça. Você tem uma abertura da boquinha do prisma aqui, ó, que é uma abertura L, e tem a espessura. Então, a força necessária para efetuar dobras em ângulo reto, em prensas, depende de espessura e natureza do material,
raio de curvatura e largura do V de apoio, a força de dobra é inversamente proporcional ao raio de curvatura e à largura da abertura do V. Então, ele está dizendo que esse L aqui, ó, essa abertura aqui, é de 15 a 20 vezes a espessura. De 15 a 20 vezes a espessura. Sendo dessa maneira, você poderia entrar com a espessura e os raios aqui, né? E encontrar uma largura L aqui, ó. Então, isso é um ábaco para você fazer isso de maneira simples. Só que ele vai te dar cálculo também, ó. Então, você tem que a força de dobra, ela vai ser 2/3 que multiplica a tensão de dobra, que multiplica a espessura ao quadrado dividido pela abertura do V, vezes B, que é a largura da peça. Beleza? Então, você vê que entrou todas as variáveis que ele considerou aqui, ó. Todas as variáveis que ele considerou aqui. A única variável que você não está vendo aqui é a largura B, que você vê aqui. Que você vê aqui, ó. Você vai pegar o comprimento, né, da peça, então você vai ter essa largura B. Então tá aqui, ó. Então você tem que FD é igual a 2/3 da tensão de dobra, que multiplica a espessura ao quadrado dividido pela abertura do V, que multiplica a largura da peça. Então, essa é a força de dobra. Você percebe uma outra coisa aqui, tá? A força essa força aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, tá? Quando você está estudando a tabela de materiais, dificilmente vai ter força de dobra lá, né? Você vai ter tabelas especiais, talvez aqui no material do Provenza, que é o nome do engenheiro que produziu esse material, essa apostilinha, apostilona, né? Porque são 3. Ele colocou que as fabricantes de prensa, né, que nem a Schuller e a Cincinnati, a Schuller é muito conhecida, ele disse que as fabricantes de prensa adotam que a tensão de dobra é igual 2 vezes a tensão de ruptura. Quando você pega uma tabela, o que você mais encontra é a tensão de ruptura, né? Então, para você dobrar o material, você tem que também dobrar a tensão de ruptura, 2 vezes a tensão de ruptura. Então, essa é uma informação muito importante, né? Mas ele dá um monte de coisa aqui que não interessa para nós por enquanto. E aí ele faz um exemplo aqui, ó, de força de dobra. Ele faz um exemplo aqui, ó. A força de dobra para chapa de aço com tensão de ruptura de 40 kg por milímetro quadrado e B igual a 100 milímetros. Você tem essa largura aqui, ó. Essa largura aqui é 100 milímetros. A abertura do V, ele não deu. Então, veja, aqui o L, né? Esse L aqui, ó. Ele não te deu aqui, tá? A princípio, né? Ficou como incógnita, mas tudo bem, não tem problema. Então, ele está dizendo, ó, a tensão de ruptura é 40 kg por milímetro quadrado e o B é igual a 100 milímetros. A tensão de dobra é 2 vezes a ruptura, a tensão de ruptura. Então, 2 vezes 40 vai ser igual a 80 kg por milímetro quadrado, com B igual a 100. Então, essa fórmula aqui, mais ou menos, né, parcialmente alimentada, ficaria assim, 2/3 que multiplica 80, 100 que multiplica a espessura ao quadrado dividido por L. Então, aqui tudo vai dar 5.333 vezes Z quadrado sobre L. Então, ele deixou de uma maneira conceitual esse problema. Agora, na sequência, ele te dá mais informações e ele faz
um novo problema, né? Então, você vai dobrar a mesma coisa, 100 milímetros, então ele vai ter uma tensão de ruptura de 40 milímetros, de 40 quilos por milímetro quadrado, a espessura de 3,5, a boca do V de 65 milímetros, e é necessário uma força de 1.000 quilos. Só que ele fez esse cálculo como? Usando esse ábaco aqui, ó. Então, ele entrou aqui, ó, com 3,5, entre 3 e 4, entrou aqui com 3,5, entrou aqui embaixo, ó, com 65, que é essa largura, ó, e aqui, ó, quando cruzou aqui em cima, ele pegou justamente essa linha inclinada, que é de 1.000 quilos por milímetro quadrado. Então, você pode usar o ábaco para calcular isso. Entretanto, você pode também calcular na mão, né? E aqui, se você observar, não é o mesmo problema lá de cima, já é outro problema. Você tem aqui uma peça que tem um B de 20 milímetros. A tensão de ruptura é de 40 quilos por milímetro quadrado. A abertura da boca do V é de 50 milímetros. E a espessura da peça é de 3 milímetros. Qual é a força de dobra para fazer uma dobra em L desse jeito aqui? Ok? A força vai ser essa aqui, ó. Então, você vai calcular 2/3 que multiplica a tensão de dobra, que multiplica E ao quadrado sobre L vezes B. Você não sei se você percebe, ele usou um artifício na demonstração passada. Ele jogou esse B aqui em cima, ó. Então, você tem E quadrado sobre L, que multiplica B. Então, ele pegou o B e colocou aqui dentro, ó. Dá na mesma, entendeu? Mesma coisa. Muito bem. Então, ele tem aqui 2/3, que é da fórmula. Tensão de ruptura é 40 vezes 2 para dar a tensão de dobra. 2 vezes a tensão de ruptura. Mais a espessura é 3 ao quadrado, que dá 9. L é igual a 50. Então, você vai ter 9 dividido por 50 vezes 1.000. No final das contas, vai dar 9.600 quilos. 9,5 toneladas aproximadamente. Ok? Bom, para nós finalizarmos, deixa eu ver que horas são, 9h10, vamos a um último exemplo, tá? O último exemplo é aqui, ó. Eu quero fazer duas coisas ainda. Determinar a força de dobra da peça dessa figura, né? Com ferramenta cujo V tem abertura de 16 milímetros. Então, ele está propondo que o aço tem uma tensão de ruptura de 40 quilos por milímetro quadrado. Ficou fácil pra caramba, né, meu? Ficou fácil pra caramba, né? Porque está dando uma abertura aqui, uma tensão de ruptura de 40 quilos, que é igual para todo mundo. Saiu. Deixa eu mostrar essa peça aqui, ó. Esse aqui que eu queria mostrar, ó. Estão vendo isso aqui agora, né? Ó? Agora sim, agora apareceu. Perfeito. Então, aqui, ó, essa é a tarefa que eu vou passar para vocês se divertirem aí, né? O que acontece? Essa peça aqui, ó, ela tem uma parte que é enrolada, né? O que a gente chama de enrolado. Então, você tem mais do que 90 graus aqui, certo? Passou de 180, ó, 3/4. Só que ela procede de uma outra dobrinha aqui, ó, de 1/4. Então, você tem o raio interno aqui de 0,6. Essa parte é uma parte reta, tem 1/8 aqui, ó. Vamos considerar 1/8 aqui de dobra com um raio interno de 9. Ou seja, ele deu esse raio externo aqui, né? 16. Só que a espessura é 7. Então, 16 menos 7, raio interno de 9. E aqui também, ó. Aqui o raio é de 15.
15 menos 7, 8. Então, o raio interno disso aqui é 8. Ó. Eu coloquei aqui um círculo para a gente poder ver, para a gente poder enxergar que esse pedaço dobrado aqui é 1/3. Ó, aqui é 1/3, aqui 1/8 e aqui 1/4. Você vai ter um trabalhinho para bater em cima desse blank desenvolvido, desenvolver esse blank, como que é a chapa aberta disso aí. Então, isso aqui, vamos imaginar, você está falando, mas qual é a largura, professor? 3 centímetros, 5 centímetros, um negócio assim, 50 milímetros, né? Não importa muito a espessura, 3 centímetros acima. E você vê que isso aqui é como se fosse uma presilha, né? Você vai prender isso aqui em um eixo, e aí vai ter alguma coisa que vai se acomodar aqui, né? Como se fosse um gancho, né? Uma gancheira, né? Beleza? Dá para entender isso aí? Tranquilo, né? Só pegar os exemplos lá, repassar e faz isso aí brincando, na boa. Se você está usando, olha só que coisa, discutimos para finalizar, né? Se a gente está trabalhando com o Inventor, por exemplo, ou com o SolidWorks, você desenha a peça do jeito que ela está aí, já na especificação, e aí tem um comando lá, porque você chama isso de chapa lá dentro, né? Você diz que é uma chapa, você está trabalhando com a chapa. E aí, quando você termina de fazer o desenho, que dá toda a especificação para ele, aí você pede para ele abrir, ele abre a chapa e te dá o comprimento total, entendeu? Já faz automático isso. Mas aqui a gente vai ter que queimar um pouco o fosfato para fazer. Beleza, turma? Tranquilo? Tranquilo. Então, eu agradeço a presença de todos aí e até a próxima aula aí, beleza? Beleza, professor. Boa noite, até a próxima aula. Falou, até a próxima.